a sua cidade. O seu estado. O mundo não vai voltar ao normal. As pessoas. As empresas. Os governos. Um novo normal está se desenhando. A forma com que vivemos mudou completamente em 2020. Transformações que eram esperadas apenas para 2030 aconteceram em poucos meses. Estágio remoto, telemedicina, turismo virtual, home office, shows online, small data, distanciamento social. Nossas roupas e casas precisaram se reinventar. O coronavírus, além de causar uma crise de saúde pública em escala mundial, também é um acelerador de futuros que encerrou o estilo de vida do século XX e nos colocou diante de um novo mundo. Na vida, existem circunstâncias que estão sob o nosso controle e outras que não estão. O seu foco deve ser naquilo que depende diretamente de você. Você influencia a política. Você influencia a opinião das pessoas. Você influencia o mercado de trabalho. Mas nenhum deles é você quem determina. Então, se tem uma coisa que eu aprendi nas entrevistas dessa série, o futuro do trabalho pós-pandemia, é que você deve focar naquilo que é determinado por você, no lugar de resistir ao que as pessoas pensam ou tentar convencê-las a pensar como você. Apenas aceite e respeite a opinião delas. Deixe a política de lado. Foque na sua caminhada, nas necessidades da sua família, nas armas que você tem ou precisa ter para vencer esta guerra. Isto sim vai mudar o mundo, o seu mundo. Como você vai convencer o mundo de que ele deve seguir a sua opinião, se a sua forma de agir e pensar não traz prosperidade nem para sua própria família? Independentemente do que você acha, o mercado de trabalho está em plena mudança. Grande parte das vagas de empregos fechadas durante a pandemia não serão reabertas. Mas outras oportunidades surgirão. Onde e como você vai estar em 31 de dezembro de 2020? Olá, eu gostaria de fazer com você uma reflexão sobre o mercado de trabalho e também passar uma síntese do que eu aprendi
com esta série O Futuro do Trabalho Pós-Pandemia. Depois de tudo que eu vi e vivi e ouvi ao longo das entrevistas dessa série, eu tenho a sensação que alguns profissionais vão sofrer muito mais do que os outros com a crise econômica, que é um desdobramento natural dessa pandemia, que é um problema de saúde pública. Eu tenho a sensação que alguns profissionais estão menos preparados para enfrentar o que eu chamo de 3 grandes armadilhas silenciosas. Silenciosas porque a maioria das pessoas, mesmo depois de demitido em razão delas, não é capaz de identificar que foi por causa destas armadilhas. E se você não estiver atento, são 3 características profissionais que, se você não tiver, você pode colocar a sua situação financeira em ruínas, a sua profissão, né, a sua estratégia profissional pode ir tudo por água abaixo. Então, me acompanhe aqui. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você for um profissional versátil, né? Lembrando que eu não estou falando para você fazer engenharia, medicina, direito e tal, não sei o quê. Não. É porque se você tiver doutorado, isso não vai fazer muita diferença, por exemplo, numa padaria, né? Se você tiver doutorado em química e alguma coisa relacionada a alimentos, mesmo assim, isso não vai fazer diferença na padaria. Pelo contrário, isso pode até te atrapalhar. E existe um termo no mercado chamado overqualified, que é quando o profissional ele é super capacitado, ele é muito mais capacitado do que aquilo que precisa, porque não é que seja muito capacitado, mas a formação dele é muito diferente do que ele precisa e muito superior. E isso passa para o empregador a informação do seguinte: cara, o cara está aqui só porque ele está desesperado. Na primeira oportunidade que ele tiver de sair daqui, ele vai sair e eu vou ficar na mão de novo. Então eu não vou nem contratar esse cara. Ele vai vir trabalhar extremamente desprestigiado, extremamente chateado, porque ele sabe que essa profissão não é para ele. Trabalhar aqui é muito abaixo das expectativas dele, então ele nem te contrata. Entendeu? Então, ser versátil, né? Ou seja, você ter várias habilidades ali paralelas, uma formação não tão vertical, mas uma formação horizontal. Além da sua graduação, ok, é excelente você ter uma graduação, também se qualifique, se capacite em outras áreas, porque isso pode fazer uma grande diferença, como fez para mim também. Ser engajado é fundamental. Você não pode ser aquele camarada que diz para todo mundo e que semeia dentro do ambiente de trabalho que você não vê a hora do próximo feriado porque você não suporta mais trabalhar ali, ou que você cria intrigas e brigas com os outros profissionais da empresa, que você fica fomentando. Olha, entenda o negócio, e eu aprendi isso em uma das entrevistas do Trilhas, né, do futuro do trabalho pós-pandemia. Você é muito mais observado pelo seu empregador quando ele não está perto de você. De longe, é muito mais fácil entender quem são as pessoas que trazem retorno, quem são as pessoas que baixam o clima organizacional, que, sabe, que semeia, assim, o pessoal chama de um fruto podre na árvore pode estragar os demais. Não seja assim, tá ok? Eu acho que se um trabalho ele precisa ser feito, ele merece ser bem feito. E tenha em mente que se você seguir fazendo o seu trabalho com excelência, não importa qual seja, desde que seja, claro, honesto, né? Se você seguir pensando desse jeito e focando no trabalho e tentando fazer o melhor, a despeito do salário, a despeito do seu chefe ser chato, a despeito de não ser exatamente aquilo que você sempre sonhou, se você focar nisso, os resultados vão vir. Mais cedo ou mais tarde eles vão vir, você pode ter certeza. O mercado está em busca de pessoas assim. O mercado não é cruel. O mercado ele é interesseiro. Assim como você também tem interesses no ambiente onde você trabalha. Você trabalha por interesse. Olha, eu quero trabalhar porque eu tenho os seguintes interesses, que vão além, muitas vezes, do salário, né? Mas realização profissional, realização social e por aí vai. Tá? Reconhecimento e por aí vai.
Se você tiver essas duas características, se você conseguir evitar essas duas armadilhas, você vai conseguir evitar a terceira, que é o retorno. Porque não tem como você ser um profissional engajado, né, uma pessoa extremamente versátil, uma pessoa que está em busca de fazer sempre o melhor no ambiente de trabalho e você ser alguém que não traz retorno para a empresa. Eu acho muito difícil. E trazendo retorno, meu amigo e minha amiga, com certeza vai ser muito mais difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, mas vai ser muito mais difícil você ser demitido. Dentre todas as opções que o seu empregador tiver, a sua empregadora tiver, ele vai sempre priorizar demitir os demais e você por último, né? E se você estiver fora do mercado de trabalho, essas características, determinados detalhes que você não tiver, às vezes o empregador compra a sua proposta, faz, não tem problema, eu vou contratar você, e as fragilidades que você tiver dentro do ambiente de trabalho você vai desenvolver e vai aprimorar, porque o ambiente de trabalho também é um ambiente de aprendizado, ok? E aí você pode estar se perguntando, Carlão, como é que eu faço então para ser um profissional que as empresas querem contratar? Ou seja, um profissional que é engajado, aquele profissional que é versátil e que, portanto, ele é mais competente e capaz de trazer retornos para a empresa que decidir investir na minha oferta de trabalho, né? Deixa eu te explicar. Existem muitas empresas, né, que oferecem cursos que são o que a gente chama de cursos para competências emocionais e cursos para técnicas, né, e ferramentas de trabalho. Se você aprender, por exemplo, a utilizar o Excel, isso não é uma competência emocional, isso é uma ferramenta técnica para o ambiente de trabalho que você utiliza, inclusive em várias profissões. Se você aprender, né, como, por exemplo, gerenciar conflitos, acredite, existem cursos para isso e os cursos são muito bons, dão dicas muito boas. E existem também os cursos que são profissões, né, que a gente chama de qualificações. Existe, né, os que são cursos de profissões, são aqueles que formam você em uma profissão específica. Por exemplo, você ser assistente administrativo, você ser repositor de mercadorias, você ser assistente de marketing, você ser porteiro, você ser... Existe uma infinidade de profissões e essas profissões, que no caso do Trilhas a gente não trabalha, né, com profissões que exigem nível superior, essas profissões que eu estou te falando não exigem nível superior e muitas vezes, a maioria das vagas, você pode pesquisar, elas não exigem experiência, né? Então, assim, você pode fazer esses cursos presencialmente, né? E você pode fazer esses cursos de forma online. O Trilhas do Sucesso, ele trabalha 100% online. E a demanda para o Trilhas do Sucesso tem subido muito durante esses meses de pandemia e de crise. Primeiro, por uma questão óbvia, as pessoas não podem se deslocar, né? O deslocamento é algo que está sendo muito prejudicado nesse momento de pandemia. Mas além da questão do deslocamento, tem a questão do custo e a questão do tempo, né? Os cursos online, em geral, eles custam bem menos do que os cursos presenciais. Na fração ali de 10% de um curso presencial. Você vai fazer um curso de assistente administrativo presencialmente, esse curso aí vai te levar, sei lá, uns 6 meses presencialmente e você ainda vai pagar ali uns R$ 4.000. R$ 4.000 ao longo de 6 meses. Os cursos online, eles custariam ali R$ 400, né? Contudo, o Trilhas de Sucesso, a gente está sempre em busca de soluções para ajudar você a ter as melhores chances dentro do mercado de trabalho. Essa é, dentre outras coisas, a razão da gente ter criado essa série gratuitamente para te orientar, para levar informações para você de como você sair dessa crise, né, e como você passar por essa crise com o menor dano financeiro e profissional possível. Nós criamos uma condição única e especial
para quem está assistindo essa série, O Futuro do Trabalho Pós-Pandemia. Por que a gente criou uma condição especial? Porque a gente entende que pessoas como você que assistiram a série até aqui são pessoas que têm interesse em conteúdos diferenciados. E quem tem interesse em conteúdos diferenciados como esse, geralmente são pessoas formadoras de opinião. E formadores de opinião, né, são pessoas que, como você, dentro da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, são capazes de levar uma transformação de mentalidade, né? É o que a gente chama de mindset, que é a mentalidade adequada para trazer prosperidade para si e para sua família e para a região onde vive, né, para o seu entorno. Então, assim, a gente criou uma condição diferenciada. Como eu disse, um curso de assistente administrativo ou um curso de assistente de marketing ou um curso de assistente de contabilidade, isso custaria em média R$ 400 dentro do mercado, né, para você fazer online um curso inteiro. A gente vai te oferecer a seguinte condição: você vai ter não apenas um curso, mas todos os cursos da plataforma Trilhas de Sucesso, todos os cursos de capacitação, cursos de qualificação, profissões, capacidades, habilidades técnicas, competências emocionais, desenvolvimento pessoal. Você vai poder fazer todos os cursos. E como são muitos cursos, a gente vai te dar não um mês, mas um ano para você fazer isso. Ou seja, você vai ter 12 meses para você experimentar todos os cursos, enriquecer o seu currículo, se tornar um profissional mais versátil, entender como posicionar a sua forma de pensar e se tornar um profissional mais engajado e com certeza ser mais capaz de gerar retornos. E tudo isso por menos de R$ 3 o curso, né? Isso dá, ao longo de um ano, em torno de 40 centavos por dia. Aí a pergunta é a seguinte: vale a pena investir 40 centavos por dia na necessidade que você tem profissional, nas necessidades da sua família? Essa é a pergunta. Ao longo da série, você viu que existem vários setores que estão em crescimento. Esses setores, a despeito de toda a crise, de toda a pandemia, eles estão triplicando o faturamento. Por quê? Porque são setores em que, como alimentação, delivery, entretenimento, tecnologia, eles na verdade estão sendo a salvação da humanidade nesse momento. E esses setores, eles continuam contratando. E se você não investir na sua própria carreira e não investir nessas habilidades, né, e nessas características que, na ausência delas, se transformam em armadilhas silenciosas na sua vida profissional, se você não fizer isso, ou você corre um risco muito grande de perder o seu emprego, ou você corre um risco muito grande de não conseguir uma vaga de emprego, seja agora, seja no futuro. Porque mesmo retomando a economia, as vagas que foram fechadas, muitas delas não vão ser reabertas, mas serão criadas outras vagas com outras características, e são essas as características que eu estou te falando. Seja qual for a sua escolha, seja qual for a sua decisão, eu só te sugeriria pensar no seguinte: a primeira coisa, esqueça um pouco política, esqueça um pouco o WhatsApp, sabe assim, eu acho que você já deve estar cansado de ver tanta gente perdendo amizade, se engalfinhando com a família, brigando e tal, para defender os políticos A, B ou C. Tanto faz, tanto faz. Na verdade, o que vai fazer diferença no seu mundo, entendeu, é a sua capacidade de gerar riqueza e prosperidade para a sua família. Esqueça também um pouco a opinião dos outros, né? Aceite a opinião dos outros. Porque o que acontece? Primeiro, que eles têm direito de pensar de forma diferente de você, e no final das contas, como é que você vai convencer o mundo de que a sua forma de enxergar o mundo é muito melhor e que o mundo deveria ser conforme você pensa, se a sua forma de pensar e agir não consegue trazer prosperidade nem para sua família? Então, se você precisa fechar com alguém, se você precisa focar em alguma coisa, foque nas necessidades da sua família, nas suas necessidades profissionais. Elas sim vão levar adiante o seu projeto de vida, ok? E assim, se você avaliar que vale a pena investir 40 centavos por dia ao longo de um ano
para trazer essa prosperidade e essas oportunidades e desviar dessas armadilhas e aumentar a sua capacidade de trazer retorno, de ser engajado e de ser versátil, então seja bem-vindo à família Trilhas do Sucesso. Conte sempre com a gente, ok? Um forte abraço.